percurso de 13 quilômetros para se concluir a rodovia do Contorno foi finalizado este mês e inaugurado após 22 anos de idas e vindas. A solenidade oficial de entrega das obras, que custaram aos cofres públicos cerca de 104 milhões de reais, o que equivale a algo em torno de 8 milhões para cada quilômetro pavimentado, foi realizado na última sexta-feira com a presença de familiares do ex-prefeito Nelson dos Santos Gonçalves, que dará nome à rodovia. Diversas autoridades marcaram presença, entre as quais o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, o governador Luiz Fernando de Souza, o Pezão, os deputados federais Júlio Lopes e Wilson Bezerra, o prefeito de Volta Redonda, Elderson da Silva, o Samuca, o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Teixeira, o Dinho, além de ex-prefeitos Antônio Francisco Neto e Gotardo Neto. O ex-prefeito Paulo Baltazar, responsável pelo início das obras, não pôde comparecer em razão de estar em atendimento médico de plantão no município de Coatins, mas enviou sua representante, a ex-primeira-dama e ex-vereadora Marie Baltazar. O prefeito Samuca lembrou do compromisso assumido em campanha com a finalização da obra e disse ter contribuído com um tijolinho nessa empreitada. Tivemos a oportunidade de colocar mais um tijolo. Eu sempre tenho falado, desde o início do mandato, que nós tínhamos muita responsabilidade com a rodovia do Contorno, que é um problema que não tinha gerência só de uma pessoa. Eu acho que esse é o maior mérito deste governo. Conseguiu, junto do governo do estado, ajuntar todos os órgãos para discutir a rodovia. Obviamente que nós contamos com a sensibilidade do governo do estado, que mesmo que em crise, olhou para a região sul-fluminense, e esse crédito desse governo não tira, que nós tivemos a ousadia, a responsabilidade de chamar todos aqui na cidade de Volta Redonda. Hoje é um dia histórico para Volta Redonda, não só a nossa cidade, que vai deixar de receber mais de 9 mil veículos na mobilidade, mas também a região sul-fluminense. É uma área de expansão clara, de desenvolvimento econômico. Samuca ressaltou todo o esforço dos envolvidos na retomada das obras e na conclusão. Na verdade, essa rodovia está aí há mais de 30 anos entre o projeto e a execução. Volta Redonda, o atual governo, teve um papel fundamental que foi juntar todos os órgãos federais. Se hoje nós não estamos só inaugurando a obra, nós estamos abrindo ela para o trânsito, se deve grande parte à gestão atual, que conseguiu, junto dos outros órgãos, eu tenho que agradecer imensamente a NTT, DENIT, Secretaria de Obras, Governo Federal e Estadual, que conseguiu juntar aqui na cidade vários órgãos para liberar essa rodovia. Então hoje é um marco histórico que existe em Volta Redonda, antes e depois da rodovia do Contorno. Antes de seguir com a comitiva para fazer o trajeto na rodovia, o prefeito ressaltou que a gestão do governo municipal vai fechar as contas sem dívidas com fornecedores e servidores públicos. Fazendo muita gestão, obviamente nós temos um passivo muito alto, um alto índice de endividamento, mas no exercício atual de 2017 estamos rigorosamente em dia e vamos fechar assim com superávit nos números positivos. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região deseja boas festas aos seus associados, familiares e parceiros. 2017 foi um ano de retrocessos de direitos. Por isso, 2018 exigirá muito mais participação e mobilização da nossa categoria. O seu sindicato jamais fugirá da luta e trabalhará para que os efeitos das mudanças nas leis trabalhistas não atinjam ainda mais os seus trabalhadores. Sindicalize-se e venha fazer parte dessa luta. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. O ano começou. O que você está esperando para fazer melhor, ou o seu melhor? É importante olhar para frente e perceber que o mundo caminha com a gente. Que existem pessoas que inspiramos e que nos inspiram, que nos fazem pensar mais e copiar menos, e que nos ensinem que errar também faz parte do aprendizado. Pessoas que nos mostram que os sonhos não são impossíveis,
mas que para alcançá-los é preciso se dedicar. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Somos responsáveis pelo combate às fraudes e pela fiscalização e arrecadação das contribuições sociais da União destinadas ao financiamento da Seguridade Social. De acordo com a Constituição, a Seguridade Social foi criada para sustentar, além da Previdência, a saúde e a assistência social de milhões de brasileiros. Segundo dados extraídos das contas do próprio governo federal, em 2015 foram arrecadados 700 bilhões de reais para garantir tudo isso. E foram gastos 688 bilhões. Portanto, o sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. Não há um rombo na Previdência Pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Em 2015 foram desvinculados para outras finalidades cerca de 66 bilhões de reais da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Se não fosse isso, teríamos superávit na Seguridade Social e não déficit, como é falsamente divulgado. A Previdência Social não é sustentada apenas com as contribuições dos empregados e dos empregadores. Ela também conta com recursos que estão embutidos em cada produto que você compra ou serviço que você contrata. No preço de tudo que você adquire estão incluídos tributos que deveriam ser destinados à sua previdência, à sua saúde e ao amparo de sua velhice. Não podemos permitir que o trabalhador perca seus direitos por causa dessa distorção. A Previdência Social é superavitária e é um direito seu. Você paga por ela. Nós somos auditores fiscais da Receita Federal e você precisa conhecer melhor nosso trabalho. Acesse somosauditores.com.br e saiba mais. Faça a diferença. Acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Compareça às sessões, segundas, terças e quintas, às 18 horas. Ou assista pela internet, pelo seu computador ou celular, através do site voltaredonda.rj.leg.br. Você é muito bem-vindo. Tem sempre um lugar para você, morador de Volta Redonda. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Um trabalhador que ganhe R$4.000, ele paga imposto de renda. Mas uma petroleira que vai ganhar, por exemplo, 100 bilhões de reais, não vai pagar imposto de renda. Se trata aqui de dar competitividade ao cenário mundial para o Brasil na exploração de petróleo e gás. Prefeitos, governadores serão royalties de petróleo com participação especiais que irão para os cofres, beneficiando saúde e educação desses municípios. Se é fato que o Congresso aprovou um refis para as grandes empresas, é indispensável que essa mesma regra também alcance as pequenas e microempresas.
Nesta semana, o plenário da Câmara foi palco de debates acirrados em torno da medida provisória que dá isenção fiscal a empresas do setor de petróleo e gás natural. O texto base já havia sido aprovado. Faltavam os destaques, que são os pedidos de mudanças feitos pelos deputados. Eram 12 no total. O primeiro diminuía a contribuição social sobre o lucro líquido devido pelas empresas do setor. Essa é uma medida que visa tão somente desonerar a exploração de petróleo e gás no Brasil. Na realidade, teria sido mais simples para o governo fazer o que os governos anteriores fizeram, Edmilson, que era exatamente só mais um decreto, como foi feito pelo presidente FHC, pelo presidente Lula 2 vezes e pela presidente Dilma. Quero aqui lembrar que em nenhuma das edições do Repetro anterior se tratou de similar nacional. Essa é uma questão para ser tratada em outra agenda, em outra pauta. O que se trata aqui é de dar competitividade ao cenário mundial para o Brasil na exploração de petróleo e gás. Portanto, nós estamos aqui fazendo isso. Essa medida provisória é um avanço legislativo no sentido de que faz um entendimento amplo do setor, conserta desdobramentos anteriores equivocados. As empresas de petróleo viriam para o pré-sal brasileiro pagando imposto de renda. Aliás, o sonho delas, como foi bem registrado em documentos reservados, era entrar no pré-sal. Agora, o incrível do raciocínio de Vossa Excelência é o seguinte: um trabalhador que ganhe 4 mil reais, ele paga imposto de renda. Mas uma petroleira que vai ganhar, por exemplo, 100 bilhões de reais, não vai pagar imposto de renda. Ela tem que ser incentivada, porque senão o petróleo vai ficar debaixo da terra. O petróleo não vai interessar para ninguém. Mas, por amor de Deus, o mundo está de olho no pré-sal brasileiro. É um dos negócios mais lucrativos da indústria petrolífera. É incrível. Nós temos uma riqueza que é o pré-sal, que no mundo, que custa para tirar lá do fundo. O custo em qualquer parte do mundo é elevado. É normal que haja incentivos. Tudo que nós estamos fazendo, que o Repetro, que o PT votou 2 vezes, renovou 2 vezes, que o Lula encaminhou, não quer renovar. Nós precisamos dar incentivos porque é muito caro. O Repetro não era para Shell, deputado Perotti, nem para Exxon. A empresa mais beneficiada será qual? Para de defender o Michel. Porque ela que mais vai se explorar. Mas vamos atrair as outras empresas, porque ela sozinha não pode tirar. E tirando isso, vai ter dinheiro mais, sim, para a saúde e para a educação. Mais uma vez, nessa medida provisória, que, como já dissemos, é lesiva aos interesses do país, está na contramão de tudo que está acontecendo no mundo, agride o pacto recente firmado na COP23 de reduzir as estratégias e as atividades que produzem combustíveis fósseis. Nós estamos fazendo essa isenção, benefícios fiscais, renúncias para da ordem de mais de 800 bilhões de reais para abertura deste mercado para empresas grandes, multinacionais, que têm todo o interesse em abocanhar este ativo, que, como já foi dito aqui, é verdade que daqui a 100 anos talvez não valha muita coisa, mas é um ativo vivo, pelo menos para os próximos 60 anos, e o Brasil, nas condições de crise que vive, não tem por que abrir mão disto. O que nós estamos fazendo é fazendo um regramento inédito no momento de renúncia de benefícios para empresas estrangeiras multinacionais. O destaque não passou. Outro pedido de mudança tratava da cobrança de tributos PIS/COFINS e da CID sobre serviços técnicos realizados pelas petroleiras.
O texto do governo dispensa o pagamento. A oposição queria reverter a isenção fiscal. Não conseguiu. Próximo de 1 trilhão até 2040 é o que o governo deixará de arrecadar, favorecendo as petroleiras estrangeiras e retirando do povo brasileiro, aliás, tributos que servem à Previdência e à Seguridade Social. Então é um absurdo que nós possamos, nesse momento, além de interferir nos interesses do Tesouro Público brasileiro, nós possamos, nesse momento, falar em reforma da Previdência, cadeia produtiva de óleo e gás, indústria naval ou geração de empregos no Brasil. O PCdoB vota não. Aqui nós estamos abrindo mão de imposto de renda, da CID e do PIS/COFINS. Nós estamos retirando recursos da Seguridade Social. O governo que diz que há déficit na Previdência quer presentear as petroleiras estrangeiras com dinheiro dos trabalhadores. Isso é inadmissível. O que nós estamos fazendo nessa medida provisória é dando a oportunidade para que nós tenhamos sim petróleo. Agora, infelizmente a Petrobras, depois da administração da presidenta Dilma Rousseff, ela ficou sem condições de furar até o poço do fundo de casa, porque eles quebraram a Petrobras. E o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje é dando a oportunidade do Brasil crescer. Isso vai gerar riquezas para as cidades, as capitais, aonde acontecerá a perfuração de poços, gerará renda, e é isso que nós precisamos. Nós estamos investindo em redes de transmissão, em energia eólica, e é isso que nós temos que fazer, e nós estamos trabalhando para isso. O Brasil não pode mais perder oportunidades como, por exemplo, perdemos em 2001, quando o pré-sal leiloou quase 41 campos, e essa riqueza não foi apropriada pelo país. Por isso agora é preciso dar essa oportunidade, acabar com essa história de que a renúncia vai produzir 1 trilhão de prejuízo. Ao contrário, 1 trilhão de receitas para o governo. No final, o texto da medida provisória que cria um regime de importações de bens para a exploração do petróleo foi mantido. Nenhum dos 12 pedidos de mudança foi aprovado. Outra medida provisória que trata de isenção fiscal foi aprovada. A MP amplia a validade do regime especial de tributação para atividades ligadas ao cinema. A medida mantém o chamado Recine até o fim de 2019, favorecendo a abertura e melhoria das salas de exibição. Estima-se o aumento de 150 salas até esse final de ano de 2017. E essas 150 novas salas de cinema vão gerar cerca de 180 milhões de receita anual a mais para nosso país. E elas vão corresponder a uma renúncia fiscal estimada em apenas 11 milhões. E vão gerar um aumento da arrecadação tributária anual em 16 milhões de reais. Então isso vai gerar uma economia, vai gerar um aumento dos resultados econômicos do Brasil, vai gerar mais empregos diretos e indiretos e vai tornar nossa estrutura audiovisual, nossa indústria audiovisual mais competitiva internacionalmente. O plenário também aprovou o texto principal do projeto sobre dívidas da Previdência do meio rural. A medida provisória que tratava sobre o tema perdeu a validade e o governo enviou o texto parecido em regime de urgência. Representantes do agronegócio sempre defenderam a proposta. Nos debates, a oposição queria garantir a renegociação para os agricultores familiares em dívida com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Conseguiu. Quanto ao FUNRural, todo mundo sabe que durante esses 11 anos houve uma discussão interminável na Justiça e que o produtor rural não é caloteiro. Ele quis pagar, mas ele tinha todo
um arcabouço jurídico dizendo que ele tinha liminares de que ele não precisava pagar. Quando agora em maio, 30 de abril deste ano, o Supremo vem com a resolução sobre a constitucionalidade desse tributo, dessa contribuição, e o produtor rural, então, se vê numa dívida impagável para o setor, tanto para os produtores grandes, médios, pequenos, e também para os adquirentes, as cooperativas, os frigoríficos, as cerealistas, e então precisava construir um acordo, não para não ser paga esta dívida, mas para que ela tivesse condições de ser negociada, de ser prorrogada por vários meses, para que assim houvesse condições do setor não se descapitalizar, mas pagar essa dívida. Se nós tivéssemos que, todos os produtores, tivessem que pagar isso imediatamente, não teria nenhuma possibilidade desse pagamento. É importante dizer do quanto essa categoria vem sofrendo nesses últimos anos. Nós sofremos cada vez que muda o dólar, cada vez que muda governo. Sempre se coloca o pequeno na frente como beneficiado, mas é nada, isso é para beneficiar os grandes. Os pequenos mesmo não fazem negócio sem pagar, pura e simplesmente. Também foram votadas emendas do Senado ao projeto da deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que aumenta a pena para o motorista que causar acidente com morte ao dirigir sob efeito de álcool ou drogas. A pena mínima de prisão passa de 4 para 5 anos. A deputada Cristiane Iared, do PR do Paraná, que perdeu o filho num acidente de trânsito, defendeu a proposta. Nós temos que educar, e punir também é uma maneira de educar, porque o país que não pune não educa. Nós sabemos que todos aqui amamos os nossos entes queridos, as nossas famílias, e nós estamos prontos a lutar por eles. Há cerca de 15 dias atrás, em Pernambuco, aconteceu uma grave tragédia motivada por um motorista que bebeu, que alcoolizado avançou o sinal e destruiu a vida de uma família inteira. Um pai, uma mãe que morreu, uma criança de 3 anos que morreu, uma babá grávida e uma criança, uma menina de 5 anos que está hospitalizada. Evidentemente que esse projeto não vai trazer de volta a vida dessas pessoas, nem recuperar a vida dessa família. Mas é uma sinalização que nós devemos atuar firmemente na punição daqueles que fazem do uso da bebida e irresponsavelmente vão para o trânsito tirar a vida de pessoas inocentes. O plenário da Câmara também aprovou o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que trata do pagamento de dívidas judiciais dos governos, conhecidas como precatórios. E ainda a proposta que compensa estados e municípios pelas perdas causadas pela Lei Candir, que desonerou as exportações. As micro e pequenas empresas do Super Simples também serão beneficiadas pelo refinanciamento de dívidas. Esse foi outro projeto também aprovado. Se trate as micro e pequenas empresas de uma maneira absolutamente justa. Se é fato que o Congresso aprovou um refis para as grandes empresas, é indispensável que essa mesma regra também alcance as pequenas e microempresas. Ele propõe ipsiliteris as mesmas condições oferecidas às empresas grandes. Mais uma proposta aprovada esta semana pelo plenário. O texto define que caberá à Polícia Federal investigar um tipo de crime que preocupa cada vez mais as mulheres: o uso da internet para divulgação de mensagens que propaguem o ódio. O projeto se refere a investigações feitas em caráter interestadual
ou internacional. O texto segue agora para análise dos senadores. Não tira competências dos órgãos policiais de investigar os crimes misóginos de ódio contra a mulher, das polícias, da Polícia Civil, enfim, mas apenas possibilita, em casos do crime percorrer ou se expandir para além das fronteiras estaduais, ou seja, o crime se dar de forma interestadual, que seja agregada a esta investigação a Polícia Federal. Eu penso que é absolutamente fundamental, porque, olha, as mulheres sofrem de muitas formas nesse Brasil. É inadmissível a gente conviver com o sofrimento que ainda existe sobre as mulheres que lutam todos os dias para ter acesso ao seu corpo e para que possam ter os seus direitos de viver a sua humanidade exercido de forma plena. Por isso, eu queria parabenizar a relatora, parabenizar a deputada Soraya e a autora da proposição, deputada Luziane Lins, porque preenche uma lacuna. Em verdade, possibilita que a Polícia Federal também atue de forma concorrente com as polícias civis. Gostaria de me solidarizar com as famílias brasileiras. Elas que estão sofrendo no dia a dia com aumento, com a carestia nos combustíveis, na energia elétrica e agora mais um aumento no gás de cozinha, 8,9%. Se nós formos pegar as tarifas aí desde 2014, nós temos aí 100% de aumento, o gás de cozinha chegando aí a casa dos R$80. Isso é muito ruim. Daqui a pouco as famílias brasileiras vão ter que começar a usar o fogão a lenha. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Nós demos entrada no projeto onde nós mudamos todo esse modelo, onde são eleitos os presidentes de federações, confederações do esporte brasileiro. Não dá mais, e eu espero, sinceramente, que os atletas possam assumir o protagonismo. Chega desse modelo, ele não deu certo, hoje, inclusive, lamentavelmente, nós temos fortes indícios de suspeição de desvio de dinheiro público.